São 4 da manhã e eu estava planejando para ir para academia umas 5 horas da manhã, porque 6 horas eu tenho que pegar o ônibus para ir para a escola. Porém, eu estava aqui pensando e eu lembrei que hoje é feriado na cidade e a academia não abre. Então, eu vou voltar a dormir. Beijinhos. Tô tendo uma certa dificuldade de saber como é que eu vou gravar isso, porque assim, a primeira coisa que me incomoda é o jeito que a câmera tá, porque eu tô muito perto, mas se eu fico muito longe, o áudio vai ficar baixo, porque eu não posso falar alto, porque são 3 da manhã. E o meu cabelo também me incomoda, porque ele é bem volumoso, só que ele é curto. E aí, quando ele tá molhado e finalizado, conforme eu mexo mais, ele fica mais volumoso. Se ele fica mais volumoso, ele fica mais esquisito, porque ele não é comprido, ele é curto. Se ele fosse longo e volumoso, ok, mas ele é curto e volumoso, que me incomoda um pouquinho. Mas enfim, vamos lidar com as coisas como elas são. Bom, eu só tô tentando meio que fazer uma introdução pra esse vídeo, porque eu não queria começar ele assim do nada no vlog, porque editar vlog é uma coisa um pouquinho complicada pra mim. Porque, tipo, eu quero que fique uma coisa tudo bonitinho, uma linha do tempo organizada, só que quando você faz vlog, ainda mais de vários dias, são muitos clipes. E às vezes eu falo de várias coisas diferentes e parece que fica muito jogado as informações. Então eu vou tentar intercalar a minha gravação de agora com os clipes do vlog. Então, conforme eu for editando, eu vou vendo a necessidade de eu acrescentar alguma coisa. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero fazer tipo o que o Leon e a Nilce fazem. Novidade. Mas assim, cada vídeo meu, ele é construído de um jeito. Você pode ver os outros 4 episódios aqui do canal. Eles são completamente diferentes um do outro. Claro que você consegue ver uma estruturazinha e tal. Mas assim, a depender do tema, se o vídeo tem roteiro ou não, a edição muda. Mas o Garoto em Comum é sobre isso. É sobre vídeos incomuns e... enfim. Bom, basicamente nesse dia, eu estava indo para a escola. E logo depois da aula, eu iria para casa da minha amiga. Adivinha quem perdeu o horário e acordou 2 horas depois do que deveria e agora tá indo pagar a van pra ir pra escola só pra poder ir pra casa da amiga. Tô apresentando pra você o que é o Take You High. Você sabe o que é o Take You High, né? O que você tá achando? Gente, que parada louca, viu? Tá, agora falando de coisa boa, eu tô vendo Wicked de novo. Porque... ai, meu Deus. Oi, Grécia. O brilho tá muito alto, a exposição. Aê, foi, deu pra ver. Mas nossa, a Ariana simplesmente arrasa nesse filme. Ih, não sei se tá dando pra mim ver direito. Mas eu já vi esse filme acho que 9 vezes. Sem brincadeira. Mas bom, eu gosto muito de Wicked, sabe? Eu já falei isso no último vídeo aqui do canal, eu acho. Mas vai vir a segunda parte do filme, porque o Wicked é um filme baseado no musical que tem 2 atos. O primeiro filme foi sobre o primeiro ato, e o segundo filme vai ser sobre o segundo. Ele vai lançar dia 21 de novembro, e eu tô muito ansioso. Pra pausar, senão vai ficar meio confuso, né? Eu tô muito empolgado porque, assim, hoje é dia 20 de outubro. Pra quem não sabe, esse musical Wicked, ele tá em cartaz no Brasil pela 3ª vez. A primeira foi em 2016, a segunda foi em 2023 e a montagem atual, 2025, né? E eles estão em cartaz desde março ou é abril desse ano. E eles vão até dezembro. E a minha escola, ela abriu inscrições para um programa de auxílio viagem, onde eles custeiam passagem, custeiam hospedagem, custeiam tudo se você for para algum evento acadêmico em outra cidade, outro estado, enfim. E a minha ideia é eu ir para um evento acadêmico em São Paulo, porque a montagem está acontecendo em São Paulo, e ir pro evento, né? Mas aproveitar esse tempo que eu tô em São Paulo pra ir ver o musical ao vivo. Tadinho. Eu gravei isso dia 20 de outubro e hoje é dia 30 de outubro. Infelizmente essa viagem não vai acontecer. Foi por causa de um erro de comunicação entre eu e a moça que tava resolvendo isso lá na escola. Mas enfim, tá tudo bem. Eu vou tentar pra dezembro. Se não der certo, tá tranquilo. Acontece. De volta pro vídeo. Gente, se vocês não conhecem o Wicked, nossa, vocês precisam assistir. Esse filme é o meu filme favorito, sinceramente.
Nossa, engraçado porque o meu filme favorito antes era Shrek 2. E agora é Wicked. O Wicked tem uma personagem que era verde. Talvez eu tenha alguma coisa com protagonistas verdes. Ai, gente, essa nossa peça ficou tão legal. Que saudade, foi dia 16 de junho que aconteceu ela. Foi tudão. Aí eu fiz esse videozinho, né, pra postar a gravação. E olha como bonitinho ficou os créditos. Olha eu, já eu vou aparecer, hein? Vou aparecer, hein? Ó. Ai, eu. A pisadeira. Amo. What if we heal what's broken? Véi, eu não sei fazer isso, não, velho. I tried to hide, but something broke. I couldn't sing, but it gave me hope. We can feast if we never chase it. Let the past be the past till it's lateless. Nossa, deixar. Running wild, I'm beyond your idol. Eu amo essa música, velho. São 2h48 da manhã e eu tô estudando pra uma prova. Mas eu tô morrendo de sono, então eu só olhei umas questões e agora eu vou dormir, tá bom? Boa noite pra vocês. Oi! Hoje é dia 22 e passou um dia, 2 dias, não tenho certeza. Mas hoje, mais sinceramente agora, eu vou fazer trufas pra vender. Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de doces. Por que eu coloquei aspas? Mas eu tenho uma lojinha de doces chamada Wish Doces. Esse é o Instagram dela. E geralmente eu faço cones recheados pra vender. Porém, entretanto e todavia, pra fazer os cones recheados eu preciso daquelas casquinhas de sorvete, sabe? E faz 2 semanas que eu não tô encontrando essas casquinhas nem onde eu costumo comprar. Então eu decidi fazer trufa pra vender, porque trufa é uma coisa fácil, que todo mundo gosta, é isso. Então vocês vão me acompanhar indo fazer as trufas e eu vou fazer um sabor de doce que eu nunca fiz. Maracujá. Bom, primeiro eu vou fazer essa redução de maracujá aqui, que eu bati um maracujá, fiz um suco concentrado. E agora eu vou colocar no fogo até ele reduzir pra eu conseguir dar sabor pro recheio. Prontinho, ficou desse jeito, ó, ó, arrasei. Gente, agora que eu já fiz a redução, eu vou pra uma das partes mais chatas, na minha opinião, de fazer doce, que é fazer o recheio em si. Então eu vou usar 2 caixas de leite condensado e 2 caixas de creme de leite, lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo recheio de maracujá. E é a primeira vez que eu tô fazendo trufa, então isso aqui é um teste. Se der certo, eu vendo, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Sinceramente, eu ia jogar o leite condensado aqui, só que eu tô com medo de, sei lá, dar bosta, porque tem esse resíduo de maracujá aqui, sei lá, dar uma talhada, não sei. Então eu vou lavar e aí eu retiro e uso a panela. Pronto, já coloquei o leite condensado e o creme de leite. E agora a parte chata que é ficar mexendo. E tem uma questão que é o seguinte... Eu não sei se eu tô enquadrado direito, porque eu tô gravando com a câmera traseira. Mas, quando eu faço doce, essa parte de ficar mexendo é muito chata, justamente pela questão de que você não pode parar de mexer, porque senão queima embaixo. Ainda mais um recheio como maracujá, se queimar vai ficar aquelas bolinhas, sabe, de queimado. E eu acho que o aspecto não fica muito agradável. Então, eu tento deixar no fogo médio pra baixo. E aí eu fico mexendo, entendeu? E aí eu não vou adicionar a redução de maracujá agora. Eu vou adicionar depois, que ela já estiver quente, quando estiver praticamente pronto. Que aí é pra justamente não talhar, entendeu? Eu nunca fiz isso, eu tô só falando o que a moça disse que era pra fazer. Então eu vou fazer. Eu não sei se eu tô enquadrado direito, eu odeio gravar com a câmera traseira. Outra parte horrível sobre isso é que fica respingando, às vezes, recheio na minha mão. E aí fica queimando. E aí me dá uma raiva. Mas, ó, consegui chegar mais ou menos no ponto que eu quero. E agora eu adiciono a redução de maracujá. E sabem que fez esse recheio lindo de maracujá? Vocês sabem? Fui eu, tá bom? Fui eu. De nada. Ali os recheios, ó. Olha que bonito. Olha que bonito. Foi eu que fiz. Agora eles vão descansar. Tchauzinho, tchau, tchau. Bom, agora são 10h24 e eu tenho uma missão um pouquinho difícil pra realizar. Amanhã vai ter um trote na minha escola, cujo tema será esportes. E eu nunca gosto de fazer coisas óbvias. Então, eu decidi me vestir de jogador de quadribol de Harry Potter.
Eu só assisti 2 filmes do Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Mas eu queria alguma coisa diferenciada. E outra coisa, eu tenho uma vassoura. Essa vassoura eu usei no trote quando eu me vesti de Elphaba. No trote da escola também. E eu decidi. E eu tenho algumas coisas, mas a maioria das coisas que eu uso sempre que eu vou me fantasiar pro trote são coisas improvisadas mesmo. Então, eu tenho aqui 2 camisetas amarelas que eu vou usar uma como camiseta em si e outra amarrada pra fazer meio que uma capa. Eu tenho esse chapéu aqui de bruxa que ele é meio fuleirinho, mas foi o mesmo que eu usei quando eu me vesti de Elphaba. Eu tenho luvas pretas. Eu comprei uma folha de EVA amarelo e uma folha de EVA marrom. Eu não sei se vai ser suficiente pra fazer tudo que eu quero, mas eu espero que seja. E a coisa que eu mais tô empolgado, uma bolinha de isopor. E vocês sabem pra que é, né? Eu vou deixar umas fotos aí, mais ou menos, de como eu quero que fique. Eu não sei se vai ficar desse jeito, mas eu vou tentar. E aí eu mostro pra vocês. Tá, eu tô fazendo aquela bolinha que eu falei, né, que eles usam. E eu tô usando EVA pra cobrir ela. E tá ficando desse jeito. Basicamente fiz o seguinte. Aliás, muito obrigado, moça do tutorial da internet. Eu peguei um quadradinho de EVA maior do que a bola. E aí eu peguei e coloquei um pano embaixo. Aí coloquei o EVA e coloquei uma folha sulfite por cima. Fui passando o ferro, não até derreter, mas tipo assim, por uns 10 segundos só, até ficar mais flexível o EVA. E aí eu coisei por cima da bola. E aí ele modelou direitinho. E aí isso a gente faz 2 vezes. Eu faço em metade dela primeiro. Aí eu vou colando até metade, recorto depois. E faço do outro lado a mesma coisa. E aí eu consigo cobrir ela. Achei muito da hora e eu acho que vai ficar legal. Oi galera. Tô aqui fantasiado e a Radley veio fantasiada de jogador de vôlei. E só nós dois viemos na escola inteira, né? Porque essa escola tá muito... Eles estão muito com nada, sabe? Não tão... E a gente até ganhou um brindezinho, ó. Cadê? Pirulitos. E aí... Ai, ficou foda, tá? Desculpa, mas ficou muito foda. Tá bom, ficou muito foda. Oi, gente, tô em casa. Vocês acreditam que só eu e mais uma pessoa foram fantasiados pro trote? Eu nem consegui tirar muitas fotos porque, sabe, hoje teve 2 seminários, sabe? E aí foi na correria, acabei que eu nem consegui tirar muita foto. Mas aí o que eu tiver eu vou colocar pra vocês verem. Agora que eu estou em casa e está frio, aliás, eu geralmente deixo pra fazer doce de noite, mas como está frio, eu vou fazer as trufas. Vocês lembram que eu deixei o recheio pronto na geladeira, né? E agora eu vou fazer as casquinhas de chocolate. Eu nunca fiz as casquinhas de chocolate de trufa, é a primeira vez que eu vou fazer. Então, porém, eu tô com apenas um molde, que foi o que eu comprei, que tem 5 espaços, então eu vou ter que fazer 5 trufas por vez. Mas é só um teste, então não vou fazer mais que 40 trufas, não. Então é isso, me acompanhe na minha jornada de confeiteiro. Bom, gente, geralmente eu derreto o chocolate em banho-maria, porque eu não tenho micro-ondas. E eu prefiro comprar a cobertura, porque eu uso cobertura fracionada, né? Eu prefiro comprar a cobertura e em gotas, porque eu não preciso ter esse trabalho de cortar. Só que em barra é mais barata. Então eu não vou pagar a mais, tipo 5, 10 reais a mais, só pra ela vir em gotas, sabe? Eu prefiro cortar e economizar dinheiro. Então é basicamente isso. Eu não sei que quantidade eu vou utilizar, então eu vou colocar tipo metade da barra. E aí a gente vendo aqui dá, ok? Já cortei o chocolate, já coloquei aqui. E vou ligar agora o fogo para esquentar. Eu só tô com medo porque tem muito chocolate, porque essa vasilha aqui é um pouco menor do que eu costumo usar. Mas espero que dê certo. Tenho certeza que de primeiro vai ser horrível para mexer, mas depois que ele derreter vai ficar mais de boa. Porque eu não vou ficar com medo de, sei lá, derrubar água no chocolate, ou derrubar o chocolate na água. Enfim. Sei que a maioria de vocês tá me assistindo só por assistir, mas eu vou dar dicas de confeitaria sim. Sempre que a água ela estiver fervendo, você desliga, porque você não precisa que ela fique constante. Eita, quase que eu derrubo. Você não precisa que ela fique constantemente fervendo. Você precisa que a água esteja quente para aquecer o vidro e derreter o chocolate. Ela não precisa ficar constantemente fervendo. Então, você ferveu, você desliga, aí deixa ir esfriando. Quando ele começar a esfriar, que vai parar de esquentar o vidro, aí você liga de novo e você vai fazendo esse esquema. Tanto para economizar gás, quanto pra não, sabe, ficar evaporando muita água e cair no chocolate. É isso. Mas vocês estão vendo, ó, ele já tá derretendo e agora tá mais fácil de mexer. Ainda não tá completamente derretido, mas já vai estar. Enquanto eu tô mexendo nesse chocolate, eu vou ficar conversando sobre coisas aleatórias com vocês.
Hoje teve trote na escola, né, como vocês sabem, e eu tava lembrando da minha época de calouro. Desde que eu entrei na minha escola, sempre teve essa questão dos calouros, né? Ai, o primeiro ano, chegando, enfim. E aí, sempre que entra gente nova, tem um grupo geral da escola, com gente de toda a escola. Do terceiro ano, do quarto ano, primeiro, segundo, um monte de gente. Até gente que já saiu da escola tá lá ainda. E aí, quando eu entrei na escola, me adicionaram nesse grupo. E olhando pra trás, eu sinto tanta vergonha da minha época de calor, mas tanta vergonha. Porque, tipo, hoje eu raramente falo nesse grupo, raramente. O povo geralmente só fala besteira lá, enfim. Eu mando mensagem lá só quando eu preciso pegar informação, geralmente. Mas na época que eu entrei, nossa, era conversa, era conversa, era conversa. E eu participava das conversas. Eu já paguei tanto mico naquele grupo, mas tanto mico que, meu Deus. Eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu paguei um mico mesmo foi quando eu tava tendo uma briga nesse grupo. Eu acho que era de duas meninas. Eu acho que uma tinha falado mal da aparência da outra, ou xingado a outra. E aí isso foi pra rede social, depois começaram a dar hate na menina no Instagram dela, enfim. Eu só lembro exatamente da mensagem que eu mandei. Nossa, vocês não têm noção de como isso pode acabar com a mentalidade de uma pessoa. A colher até caiu. Ela sentiu vergonha e caiu. Vocês têm noção? Peraí que eu vou lavar essa merda que eu volto já. Pra quê? Eu tava falando isso porque eu tava defendendo a menina que tava sendo atacada, entendeu? Só que aí, a menina que tava sendo atacada e que tava revidando, achou que eu tava defendendo a outra menina. Então eu fui me meter no que não era meu e acabei tomando. Olha que lição linda. Não, e tem muitas outras. Quando, sei lá, eu falei mal de um professor que a minha turma inteira odiava, mas eu descobri que a outra turma amava ele. Dentre outros micos desses. Mas que bom que passou essa época de calor. Entraram novos calores duas vezes, porque agora eu tô no terceiro, né? Então já teve os calores quando tava no segundo e os calores agora que eu tô no terceiro. Então assim, ninguém lembra, mas sabe aquelas experiências que você acha que todo mundo lembra, ou então só você lembra, mas mesmo assim te dá vergonha? É esse tipo de experiência que eu guardo pra mim. Nossa, mas tinha muitas coisas legais também de quando eu era calor. Assim, hoje em dia minha escola tá muito chata em quesito de regrar muitas coisas. Tipo, hoje em dia a gente é obrigado a usar uniforme, a não ser quando tem evento. Quando eu entrei, não tinha nada disso. Mexer no celular. Se bem que eles colocaram proibição, mas meio que ninguém segue. Mas quando eu entrei, tipo, era dois professores que reclamavam que a gente mexia no celular. Acho que o chocolate tá pronto. Aqui tá o chocolate, olha como ele tá fluido. Ó, ó, ó. Arrasei. Arrasei demais. Agora eu vou esperar um pouquinho e vou colocar no molde. Eu tô um pouquinho preocupado porque eu nunca fiz isso. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Até onde eu sei, eu tenho que preencher essas forminhas até a linhazinha. Sabe, vocês estão vendo? Acho que não dá pra ver. Mas é mais ou menos aqui. Ai, meu Deus do céu. Lá vamos nós. Bom que sendo só 5, eu já uso essas 5 só pra testar a quantidade. Pra ver se vai dar certo. Seria melhor se tivesse uma colher maior, só que elas estavam sujas e eu fiquei com preguiça de lavar. Então vai essa daqui mesmo. Porque eu percebi 2 colheradas dessa já preenche o limite necessário. Essa daqui é de 13 gramas, se eu não me engano. Geralmente eu vejo as pessoas usando 9 e 11. Mas como foi essa que eu achei, e é apenas um teste, tá tudo bem, tá tudo de boa. Na próxima eu vou usar uma colher maior, pode deixar. Eu já me defendendo antes de alguém falar alguma coisa. Tá, preenchi. Agora é o seguinte, eu pego e dou umas leves batidinhas pra sair o ar. Eu acho que eu coloquei muito, mas eu não tenho certeza. Aí eu coloco as forminhas flexíveis aqui em cima delas. Aí eu encaixo essa parte de cima aqui. E aí eu viro e levo pra geladeira por 15 minutos. Eu não vou levar pro congelador, eu vou levar só pra geladeira. Porque dizem que se deixar no congelador ele soa muito. Enfim, não sei. Até daqui 15 minutos. O problema de ter só essa quantidade de forminhas é que o tempo que elas estão gelando, o chocolate que tá na vasilha de vidro, ele endurece. Então vou ter que, quando eu tirar, eu vou ter que ligar de novo pra esquentar e por aí vai.
Mas, como eu falei, é só um teste, só tem uma forminha. Se der certo, eu vou comprar uma que vem 10, que vem 20, que aí o processo vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Pronto, pessoas, deixei o tempo que precisava. Agora vamos ver se deu certo. Vamos tirar a parte de cima. Ai, calma. Já tô vendo que tem coisa... Tá, mas como é que eu tiro a casca daqui em si? Não, assim ele quebra, não é possível. Calma, gente. Deu certo, galera. Eu vi que essa parte é um pouquinho complicada. Mas assim, o que eu quebrar, eu só coloco de volta lá pra derreter, né? Realmente tem que tomar cuidado na hora de, ó, quebrar, senão ele acontece isso. Mas entendi, acho que deu certo. Só a quantidade de chocolate que eu tenho que acertar. O ponto. Ponto não. É a quantidade, no caso. É isso mesmo que eu falei. Isso aqui, gente, é tudo teste, é tudo que eu tô aprendendo, entendeu? Aqui eu já cortei demais. Meu Deus, eu derrubando a casca ali, quebrando de vez. Não quebrou. Vou rechear pra ver como é que vai ficar. O recheio tá bem gelado, então ele tá muito grosso, então vai ser um pouquinho mais difícil. Eu vou tentar rechear o que eu não quebrei a casquinha também, pra ver se dá pra fazer desse jeito e quebrar depois. Mas acho que não. Mas como é teste, eu vou fazer. Tá, gente, é o seguinte. Tá aqui, ó. Eu tenho 5. Esse foi o único que eu deixei a rebarba pra ver como é que funciona. Mas como é que eu tiro? Descobri. Mas olha, vamos ver a minha primeira trufa. Ficou perfeita? Não, definitivamente não. Mas, tecnicamente é uma trufa. Vamos partir essa? Vamos, deu vontade. Vamos partir pra ver. Vamos lá. Vamos ver ela por dentro. Ai, calma, porque a faca não tava quente. Vamos ver o recheio. Ó. Ai, desculpa, gente, eu meio que arrasei. Talvez o recheio tenha ficado muito denso. Mas eu meio que arrasei. Olha um buraquinho que eu não preenchi direito. Vamos experimentar? Vamos ver. Dá pra sentir o maracujá. Nossa. Ficou bom. Mãe. Gostoso. Mas de maracujá não dá? A única coisa que eu tenho que aprender é com essa questão das rebarbas. Mas acho que isso é prática. Mas ficou bom. Gente, salto temporal gigante, mas é porque... Calma lá, vou explicar tudo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei alguma coisa, mas agora eu tô na escola. Hoje é sábado, 9h12 da manhã, e é o seguinte. Eu tenho aula de teatro nos sábados de manhã. Começa às 8h30 e vai até às 11h30. Então eu venho da minha cidade e vou pro teatro. Só que hoje, em específico, nesse sábado, tá tendo um sábado letivo, que é um sábado de gincana aqui na minha escola. E eu tinha que vir pra participar das atividades que iam ter, porque vale ponto e tal, enfim. E aí eu vim, né? A atividade que eu ia participar ia ser o quiz de matemática, né? Que inclusive já foi e eu participei. Tava planejado pra começar às 8 horas e terminar às 8h30. Então quando eu terminasse às 8h30, eu pedi um Uber pra ir pro teatro e chegava um pouquinho atrasado, mas nada demais. Quando deu 8h25, que foi começar o raio do quiz. Eu fui junto com mais outras 3 pessoas. Ai, meu Deus. 2 do segundo ano, uma do primeiro e eu sou do terceiro. A gente foi péssimo. A gente acertou 1 ou 2 questões, não me lembro. De 5. E o plano era, depois que eu terminasse o quiz, eu ia pedir um Uber e ir pro teatro. E depois do teatro ir pra casa. Só que assim que terminou o quiz, eu fui olhar meu WhatsApp, eu vi que a professora de teatro, ela ficou presa na estrada. E não vai ter aula hoje. Aí vocês devem estar pensando, mas é só você ir pra casa. A questão não é essa. A questão é que eu tenho aula de teatro só nos sábados. Eu fico esperando a semana inteira pra ter aula de teatro. E aí eu pensei, nossa, o quiz foi estressante, pelo menos agora eu vou pro teatro. Não vai ter aula. E eu poderia voltar pra lá e pelo menos tentar ajudar, mesmo que eu não fosse adiantar praticamente nada. Ou pelo menos ficar na torcida. Mas eu tô aqui sentado na frente da escola. O povo tá tudo lá na quadra, onde tá acontecendo. E eu tô desolado. Não quero ir pra casa, mas também não quero voltar pra lá, só queria ir pro teatro. E agora eu tô sentado aqui, né? Inclusive eu trouxe trufa pra vender. Não vou vender porcaria nenhuma. E é isso, né? Só tô triste. E o meu amigo, que faz teatro comigo, ele mandou mensagem avisando, né? Que não ia ter aula.
E ele falou, é verdade, inclusive, tô indo daqui a pouco pra casa da minha namorada. E aí, eu tava pensando, porque eu não moro aqui na cidade, né? Mas, tipo, se isso tivesse acontecido na minha cidade, a minha cidade fosse um pouco maior, que a minha cidade é muito pequena, eu provavelmente ia ficar estressado e ia sair pra algum lugar pra desestressar. Só que eu não moro aqui. Então, tipo, ele aproveitou, não vai ter aula, pelo menos eu vou pra casa da minha namorada, já que eu não tenho nada pra fazer agora no sábado de manhã. Eu não tenho pra onde ir. Claro, eu vou voltar pra casa e tal, mas... Sabe, o que eu vou fazer? Eu desaprendi o que é estar em casa no sábado de manhã. Vocês entendem o que é isso? Qual que é o sentido da vida, né? Eu vou ficar aqui sentado, ainda pensando, né, o que eu vou fazer com a minha vida. Qualquer coisa eu atualizo vocês, tá bom? Beijinhos. Oi, gente, eu dormi e acordei. Mas bom, nesse sábado não foi muito ruim, afinal das contas. Eu entrei em cal com meu amigo no período que eu tava na escola. Eu gravei um vídeo cantando e postei. E eu consegui me acalmar, consegui ficar mais de boa, entendeu? Fiquei mais de boa. E olhando pelo lado bom, eu não tomei falta por atraso no teatro porque não teve aula. Então, não foi tão ruim assim. Hoje já é quinta, sábado eu tenho aula de teatro de novo e vai ser diferente porque as minhas aulas, elas são de manhã. Só que nesse sábado, dia 1º, a gente vai repor aula durante a tarde. Então a gente vai ter aula de manhã, vai ter o período do almoço e a gente vai ter aula de novo à tarde. E eu amo quando isso acontece, porque eu fico de manhã até o final da tarde no teatro. E pra mim isso é... ai, paraíso. Depois do teatro, o padrasto da minha amiga vai me buscar pra eu ir pra casa da minha amiga, porque é aniversário da mãe dela. E aí vai ter festa lá. E dia 5, que é 3 dias depois, vai ser o aniversário da minha amiga. E a gente vai sair de novo. Então, tô empolgada. Aliás, eu não comprei presente pra ela ainda, eu não sei o que eu vou comprar. Comprei ingresso pra ver Wicked for Good nos cinemas. Não vou ver a peça em São Paulo, mas pelo menos vou ver o filme na pré-estreia. Um dia antes da estreia oficial, mas enfim. Eu vou fazer trufa hoje mais tarde, porque ainda sobrou recheio e eu não fiz as casquinhas que estavam faltando, mas vou fazer mais tarde, vai dar tudo certo. E esse vídeo foi composto muito por tentativas, erros e acertos. Começa que eu não fui pra academia, que era o que tava nos planos, porque eu esqueci que a academia não ia estar aberta. E aí eu me atrasei logo em seguida, porque eu dormi demais. Eu tava super empolgado pra ver o Wicked em São Paulo, só que aí agora, dias depois, eu descobri que isso não vai mais acontecer. No começo eu errei nas casquinhas das trufas, mas eu consegui acertar logo em seguida. E eu consegui fazer um recheio que eu nunca tinha feito de primeira, que foi maracujá. Olha que incrível. Eu fui mal no quiz de matemática na escola, mas a nossa equipe, ela foi super bem, conseguiu se manter no segundo lugar, mas não teve aula de teatro, então me deixou um pouquinho mal mesmo. E a vida é muito sobre isso, né? Tipo, é engraçado fazer vídeos assim ao longo do tempo, porque, tipo assim, eu comecei a gravar dia 19, eu acho, de outubro, e fui terminar de gravar, sem contar as gravações de hoje, dia 25. Então foi praticamente uma semana de gravação só pra um vídeo. Então, assim, ao longo desse tempo, eu me frustrei por muitas coisas, sabe? Até na hora de fazer as trufas, porque eu fiquei super cansado. Essa coisa do quiz me deixou meio mal, assim. Mas, sabe, teve muitos acertos também. E é muito doido pensar que no momento a gente pode estar super mal por uma coisa e, tipo, sei lá, 2 horas depois a gente simplesmente não tá mais sentindo aquela frustração que a gente tava sentindo antes. Então nem toda frustração, nem todo erro, nem toda dor de algum momento, ela dura pra sempre. E é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu acho que esse é o vídeo mais longo que eu já fiz no meu canal. Mas é um vídeo mais tranquilo, que não fiz roteiro, só fui gravando as coisas que foram acontecendo ao longo do meu dia. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado alguma lição disso. Eu só sou um garoto incomum na internet, eu vejo você na próxima. Clique em um dos 2 episódios que está aparecendo aí na tela, que eu tenho certeza que você vai amar. E é isso, um beijo e até a próxima.